Hi guys, aqui é o Gabriel de novo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão estar assistindo isso. Bem, na aula de hoje eu vou falar sobre brushes, vou falar sobre line art, vou falar sobre a técnica dos dois esboços e vou ensinar vocês a mexer com a mesa digitalizadora, vou ensinar vocês a mexer um pouquinho com isso aqui. Mas antes disso, eu vou falar sobre a aula anterior, né? É importante eu falar sobre a aula anterior pra gente dar uma pequena revisada. Eu vou dar uma revisada apenas, passar por cima apenas a parte das layers, das camadas. Bem, na aula anterior, como vocês se lembram, eu falei sobre camadas que você clicando nesse botãozinho ou apertando Ctrl, Shift e N, você cria uma nova camada. E eu expliquei pra vocês, se vocês têm uma camada sobre a outra e você faz qualquer coisa na camada de baixo e sobrepõe com alguma coisa na camada de cima, deixa eu dar um X, sobrepõe na camada de cima e você inverte, você vai sobrepor. As camadas são como se fossem folhas de papel manteiga. Se você sobrepõe uma sobre a outra, o que está embaixo vai para cima. E vocês têm que ter uma noção disso nessa aula aqui, porque vai ser bem importante assim, sobre a aula de hoje. Agora que a gente já relembrou como funciona camadas, que é a coisa mais importante da aula anterior que vocês vão usar nessa aula, eu vou explicar pra vocês como é que funciona essa mesinha digitalizadora aqui antes de explicar qualquer coisa dentro do Photoshop. Bem, eu vou tirar essas camadas daqui antes de eu voltar pra aula. Só deixa eu dar um delete aqui. Bem, uma coisa importante pra você saber sobre essa mesa digitalizadora, é o seguinte. A extremidade dela, toda a extremidade dela é o tamanho da sua tela. Não, mas a minha tela é maior do que a mesa digitalizadora. Não é isso. Tudo nela, olha só. Se eu colocar a minha pen aqui, o meu mouse vai lá pro topo, você tá vendo? Tá no topo. Ele vai se teleportar pra baixo, ó. Se eu colocar minha pen embaixo. Você entendeu? Toda a extremidade dela é o tamanho inteiro da sua tela. A extremidade dela é como se fosse toda a sua tela. Então não adianta você usar a mesa como se ela fosse um mouse. Você tem que usar a mesa como se ela fosse a sua tela, como se você estivesse desenhando na tela, saca? Agora que eu já expliquei como funciona a mesa, eu vou explicar como é que funciona a caneta. A caneta é o seguinte, caras. A sua caneta, ela tem 3 botões e 4 funções. A sua caneta, ela é como se ela fosse o seu mouse. Ela é como se fosse o seu mouse. Então, se você passar ela sobre a sua mesa sem encostar nela, você vai fazer com que o seu mouse se mova. Então, você pode colocar ela em qualquer lugar, sem encostar na mesa. Você tem que deixar ela próxima, saca? Porque é por magnetismo que isso aqui funciona. Você tem que deixar próximo. Se você deixar próximo, então ele vai funcionar como se você estivesse mexendo só com o cursor do seu mouse. Se você encosta em algum lugar, se você clica, se você só encosta, só bate em qualquer lugar, é como se você estivesse usando o botão esquerdo do seu mouse. Então, se eu apertar X aqui, mudar de cor, e passar sobre a minha mesa sem encostar, eu só estou rodopiando com o cursor do meu mouse. Se eu encosto, eu estou apertando o botão esquerdo. Aí eu estou pintando, certo? Ok? Já o botão direito, o botão de cima, tem 3 botões aqui. A ponta, esse botão e esse botão. Esse botão aqui está configurado para não fazer nada na minha mesa. Esse botão aqui está configurado para ser o meu botão direito do meu mouse. Então, se eu clicar com esse botão, vai abrir a aba de funções do meu brush. Dependendo da ferramenta que eu estiver dentro do Photoshop, vai abrir outras abas. Mas ele é o botão direito do mouse. Se eu clicar com o botão direito, vai acontecer isso. Se eu clicar com o botão esquerdo, eu vou rabiscar. Entenderam? Então, agora que eu já expliquei para vocês como funciona a mesa, já lembramos como funciona as camadas, eu espero que vocês se lembrem, eu vou falar para vocês como funcionam os brushes. Como funcionam os brushes do Photoshop? Bem, se você vir aqui e clicar nos brushes, ou apertar apenas B, você vai ligar a função de brush do Photoshop. Se você clicar nessa setinha aqui em cima, você vai ver que tem uma variedade imensa de brush. E vocês podem até baixar alguns brushes e eu vou deixar uma pastinha dentro do nosso site para vocês poderem baixar, ou no link do YouTube mesmo, para vocês poderem baixar alguns dos brushes que eu gosto de usar. Mas eu recomendo que vocês comecem usando apenas os brushes do Photoshop, que são brushes já muito completinhos. Aí existem 2 informações aqui em cima que são muito importantes, que é size ou tamanho, que se você diminuir, o seu brush fica pequenininho. Se você vir aqui
e aumentar o size, seu brush fica grandão. Aí ele vai pintar a tela inteira, olha que legal. Aí seu brush fica grandão. Beleza. Você sabe, então você entendeu que o tamanho é tamanho literalmente do brush, né? Vocês entenderam que o tamanho é literalmente o tamanho do brush. Mas e a dureza? Que diabo é a dureza do brush? Eu vou aumentar aqui o tamanho do meu brush e vou deixar minha dureza em 0. Olha só o que acontece quando você deixa a dureza em 0. Ó, eu vou aumentar aqui o tamanho do brush. Ah, se você clicar com Alt, o botão de cima da sua pen, e você arrasta para a direita, aumenta. Se você arrasta para a esquerda, diminui. Mas bem, voltando aqui, com o hardness zerado, o seu hardness está zerado, tá ali em 3, eu vou deixar 0. Com o seu hardness zerado, acontece isso quando eu risco. Com o meu hardness em 100, com minha dureza em 100, acontece isso quando eu risco. Vocês separaram qual é a diferença? Antes, com ele zerado, é como se fosse um spray. Com ele em 100, o hardness o pincel, ele fica duro, ele fica rígido. Então, é literalmente a dureza do seu pincel. Eu vou pedir para vocês que nessa aula inteira, enquanto a gente estiver fazendo line art, esboço, coisas assim, vocês usem a dureza do seu pincel em 100. Se acostumem a usar a dureza do seu pincel em 100. Até quando vocês forem pintar, em alguns momentos, usem a dureza do seu pincel em 100. Só diminuam o hardness do seu pincel em momentos específicos, que eu vou tentar explicar na última aula do porquê, de momentos para você diminuir a rigidez do seu pincel, ok? Então agora que vocês entenderam como é que funciona a pen e a mesa, eu vou explicar para vocês uma função muito importante, porque até agora vocês estão vendo eu usando aqui a pen e a mesa e não tá acontecendo nada, né? Tipo, é como se eu estivesse usando o mouse normalmente, ó. Porque aqui pra mim, ó, aqui, se eu riscar com a pen na mesa e se eu riscar com o pincel na mesa, uma coisa, certo? Atualmente está sendo a mesma coisa. Então, por que eu usaria a pen e não o mouse para me desenhar? Porque a pen, caras, a pen e a mesa dentro do Photoshop tem uma função muito legal dentro do Photoshop que te ajuda a usar a mesa como se fosse um papel, como se fosse um lápis, que se chama pressão, que você vai habilitar. Tem a função de pressão, que você vai habilitar ou vindo aqui em janela e clicando em configurações do pincel, ou você vai habilitar apertando F5, certo? E dentro dessas configurações aqui, vai vir aqui em transferência. Se o Photoshop tiver em inglês, você vai habilitar em transfer. E ele vai estar desbloqueado, vai estar tudo desbloqueado. Eu aconselho que vocês bloqueiem tudo isso aqui, porque tipo, a maior parte das coisas é inútil para você usar no Photoshop. Para você usar no Photoshop não, para você usar na pintura. E as coisas que são úteis, às vezes, vai meio que dar uma bugada. Mas enfim, você vai usar pressão de caneta. E você pode tanto colocar no máximo, que eu gosto bastante de colocar no máximo não, no meio, ou deixa assim do jeito que tá, cara, zerado. Que aí você vai vir aqui, ó, e quando você rabiscar com o seu brush no máximo, ele vai estar desse jeito. Se você vir aqui em controlar e colocar em pressão de caneta também, e aumentar isso aqui, vai melhorar. Mas, pô, e aí, cara, tipo, você tá usando o brush, tá só uns negocinho onduladinho. Pra que serve? Pra que isso aqui me serve? De que isso aqui me serve? Não me serve de nada, cara, pra me poder ilustrar. Cara, serve pra caramba pra você poder ilustrar. Porque se você vir aqui, que é pra aula que eu vou explicar hoje, no caso, né? Diminuir o tamanho do seu pincel atualmente, que tá o tamanho atual do seu pincel, e for rabiscar, vai melhorar bastante, cara. Vai melhorar bastante na hora de você fazer uma line art. Daí depende da força que você vai estar aplicando, saca? Se você aplica muita força, ele vai fazer uma linha contínua. Se você aplicar pouca força, a linha vem mais suave, certo? Então, hoje eu quero, antes de vocês começarem a rabiscar, eu quero que vocês façam um exercício. Sabe aquele exercício que o Bruno ensinou pra vocês? De fazer várias linhas, de você pegar aqui e fazer várias linhas. Você fazer várias linhas, aqui é um montão de linhas. E é basicamente isso, cara, que vocês vão fazer. Vocês vão vir aqui e fazer um montão de linhas. E vocês vão fazer aquele exercício do Bruno. Uma dica para vocês fazerem linhas retas, mas não usem para fazer o exercício de linhas retas, é você clicar com Shift.
Se você clica Shift e arrasta, você vai fazer linhas retas. Mas se você clicar Shift aqui do outro lado, ó, vai puxar uma linha de lá pra cá. Você antes clica, depois você aperta Shift. Antes clica, depois aperta Shift. Para não correr o risco de você puxar uma linha de um lado pro outro, certo? Aí vocês vão fazer aquele exercício que o Bruno ensinou vocês. Que é de riscar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E mesma coisa para círculos, você vai fazer círculos aqui, fazer círculos aqui, fazer círculos retas aqui, vai fazer um círculo aqui. E vai ser basicamente isso que vocês vão fazer como exercício. Vocês também podem fazer outros exercícios, como você pegar tipo algum site ou fotos de pessoa, tipo de modelo vivo, e você fazer tipo exatamente o que você está vendo lá, cara. São ótimos exercícios antes de você começar a desenhar dentro do Photoshop, pegar qualquer tipo imagem aleatória e criar antes de você fazer o desenho que você quer fazer, pegar qualquer imagem aleatória e rabiscar. Antes de você mexer com o Photoshop, cara, antes de você mexer com a mesa, você tem que rabiscar, você tem que fazer algum rabisco antes de você começar a desenhar de verdade. Porque no papel, cara, é uma coisa muito diferente você desenhar no papel e desenhar no Photoshop. No papel, cara, é intuitivo. Você desenha no papel desde que você tem 5 anos. No Photoshop, cara, você está começando a desenhar agora. Com a mesa, você está começando a desenhar agora. Você tem que olhar para um lugar e rabiscar em outro. Você tem que ter, tipo, essa noção de você estar rabiscando em um lugar e olhando para outro. Então, eu aconselho que vocês treinem bastante. Vocês treinem todos os dias. Vocês não usem um mouse por algum tempo. Vocês usem só a mesa. Usa só a mesa para você usar o Google. Usa só a mesa para você poder rabiscar, qualquer coisinha. Usa só a mesa para você mexer no Photoshop, se você já mexe, para você poder fazer edições. É muito fácil você usar a mesa para fazer edições, cara. Eu só faço edições usando a mesa digitalizadora. É basicamente isso que eu vou pedir para vocês, cara, que vocês usem como treino. Usem a mesa em qualquer situação que vocês puderem e treinem todos os dias essa tabelinha ou façam alguma imagem de modelo vivo para vocês poderem, tipo, treinar a mão de vocês para usarem a mesa. Bem, agora voltando para falar sobre line art, o que de achos é line art, porque é importante vocês aprenderem isso, eu vou usar a demonstração de um desenho meu. Esse desenho que eu fiz ele voltado para ser uma temática meio que quadrinho nos 80, saca? Tanto que eu tô até com uns quadrinhos aqui, mas eles não são nada nos 80, mas eu fiz eles voltados para ser quadrinho nos 80, então cores muito saturadas e coisa assim. Então não estranhem, tipo, o formato que ele tá. Então, esse desenho aqui, cara, ele tá colorido e tal, mas a parte que importa, que eu quero que vocês entendam, não é a parte do colorido, cara. Só quero que vocês vejam as linhas que eu usei. Só quero que vocês vejam linhas, cara. Só quero mostrar pra vocês as linhas. Deixa eu desabilitar todas as camadas aqui, ó. Como vocês podem ver, eu uso poucas camadas. Eu uso pouquíssimas camadas pra qualquer coisa que eu vou fazer. Tem um Bimo aqui. Minha assinatura lá. Então, eu quero que vocês vejam as linhas, cara. Line art é isso. As linhas que você vai usar para definir um volume. Aqui, as únicas linhas que são desnecessárias, uma coisa importante também sobre line art, é que vocês só vão deixar linhas necessárias. Vocês vão fazer um esboço, sobrepor esse esboço com linhas mais fortes e vocês só vão usar as linhas que importam no desenho. Vocês não vão colocar nada além das linhas que importam. Nesse desenho tem linhas a mais, tem esses rabisquinhos que são as rachuras que eu coloquei para lembrar mais quadrinho nos 80. Mas não é isso o que importa, cara. O que importa é só as linhas que estão dando volume para elas. Não prestem atenção nas rachuras, só prestem atenção nas linhas. Todas as linhas que estão dando volume a elas. Olha só. Aqui não tem nenhuma linha que não é necessária, cara. Na mão dela não tem uma linha que não é necessária. No rosto dela não tem nenhuma linha que não é necessária. Aqui, em todo lugar, cara, somente linhas que são necessárias. Ok? Continua? Beleza. Então, caras, já engatando que vocês vão entender o que diabos é line art, antes de explicar line art, eu vou explicar para vocês a técnica dos dois esboços que vai ter line art.
Eu tô treinando bastante essa técnica nesses últimos tempos. Eu não tô treinando ela todos os dias, mas eu tô treinando bastante e eu achei que seria muito válido eu trazer aqui pra vocês hoje a técnica dos 2 esboços pra vocês poderem fazer alguma coisinha, saca? Então, agora sim vocês vão ver o rabiscar, né? Que eu acho que é o que vocês mais estão querendo ver desde a última aula. Vocês estão, tipo, desde a última aula pensando assim, caraca, esse cara aí, ele só fala de desenho, mas ele não desenha, velho. Agora vocês vão ver eu desenhar finalmente. Enfim, agora eu vou ensinar pra vocês o poder dos 2 esboços e o porquê que isso aqui é importante, cara. E eu vou desenhar a Wanda dos X-Men, que estão fazendo um sucesso, mas eu gosto mais da versão dela, dos quadrinhos. Aqui eu vou trazer ela pra dentro do Photoshop, jogar ela aqui pro ladinho e vamos rabiscar a Wanda. Bem, guys, como é que eu vou fazer pra rabiscar essa Wanda aqui? Eu vou primeiro criar uma camada sobre ela. Vou mudar a cor do meu pincel, que é uma coisa bem importante. Deixa eu reiniciar isso aqui, né? Essentials. Redefinir essenciais. Uma dica pra vocês é quando tiver tudo bugado, você não souber, tipo, poxa, meu, o que tá acontecendo aqui? Por que mudou todo o layout do meu Photoshop? Você vem aqui, ó, coloca em redefinir essenciais. Vai redefinir os essenciais, que é o que você mais usa, e você vai ter mais liberdade. Eu vou tirar tudo isso aqui, porque eu não quero usar isso aqui, e pra ter mais espaço pra mexer com as layers, e aumentar isso aqui. Agora eu vou mudar a cor do meu pincel, deixar meu pincel preto. Eu gosto de trabalhar com fundo branco, mas a maior parte das pessoas gosta de trabalhar com fundo cinza ou com fundo, sei lá, azul, verde, cores que, tipo, não tem no desenho. Mas eu gosto de trabalhar com fundo branco, porque, tipo, sei lá, tô acostumado com papel. Aí eu deixo o pincel de um tamanho que eu curta mexer com ele e eu vou rabiscar a Wanda, tipo, do jeito mais ridículo possível. Não ridículo, mas do jeito mais largado possível, de início. Então, eu vou mexer com as proporções dela aqui, eu vou olhar um pouquinho das proporções dela aqui. Eu vou prestar bastante atenção nas proporções dela aqui. E eu vou começar a rabiscar isso aqui do jeito mais largado possível, cara. Então, você pode rabiscar bastante quando você vai fazer a técnica dos 2 esboços. Você pode rabiscar bastante mesmo. E você tem que definir bastante linhas, tem que definir bastante para onde vai as coisas, para onde vai as curvas, para onde o corpo dela vai. Você tem que prestar bastante atenção aos detalhes dela quando você está fazendo isso aqui, mas sem colocar detalhes quando você está fazendo a técnica dos esboços, sem colocar os detalhes quando você está fazendo só o rabisco. Então, você vai colocar tudo isso aqui. Se vocês quiserem usar também a forma de esboço que o Bruno usa, vocês podem usar também aqui, even, cara. Vocês vão conseguir fazer isso aqui tranquilamente com a forma que ele esboça, mas façam o mais rápido e o mais largado possível, cara. Vocês podem pensar, pô, mas esse cara tá maluco, cara, como é que ele vai fazer isso aí, esse monte de rabisco aí virar a Wanda, cara? No final vai virar a Wanda, cara, vocês podem ter certeza. Então, vocês vão fazer o máximo de rabisco que vocês puderem. Vamos rabiscar aqui, ó, rabisqueira mesmo. Rabisqueira, só tem que se preocupar com as proporções, onde tá as proporções dela. Se você acha que, tipo, eu tô achando que o ombro dela tá muito largo, eu venho aqui, ó, eu diminuo a opacidade do meu brush, venho aqui, dou uma apagadinha aqui, volto pro brush. E você vai pra borracha e a parte da opacidade e da pressão funciona na borracha do mesmo jeito que funciona no brush, tá bom? Funciona em qualquer coisa que seja brush. Até mesmo nessa forma de seleção aqui funciona. Funciona em qualquer coisa que seja brush, ok? Então, eu diminuí aqui porque eu acho que tava muito largo o ombro dela. Diminuí aqui, vou continuar fazendo isso aqui. A mãozinha dela ali tá bem estranha, eu não vou deixar a mão dela daquele jeito. Eu acho que isso aqui tá muito para baixo. Vou selecionar tudo isso aqui e vou puxar para cima. Eu acho que ela tá muito para baixo. E talvez ela também esteja muito grande. Oh, meu Deus. Selecionar nunca foi tão complicado. Na real, eu vou dar um Ctrl T nisso aqui. Eu vou fazer isso aqui assim. Very nice. Aí.
Ah, Ctrl T é o seguinte, o Ctrl T você vai selecionar a camada inteira, você vai pegar a camada inteira e você não vai ser uma seleção, você pode mexer com as proporções e com o lugar que está essa camada, ok? E se você selecionar só um lugar, você vai pegar só aquele pedacinho que está selecionado, beleza? Valeu. Ah, e para você confirmar depois, porque tipo, ficou impossível de editar isso aqui, você só aperta Enter, certo? Agora eu vou voltar a rabiscar. Então, o primeiro rabisco, cara, é o mais largado possível, velho. Tipo, você não precisa se preocupar muito com isso. Eu vou rabiscar com o brush em tamanho 1. Vai dar muito certo, confiem. Tem uma coisa selecionada. Caso vocês estejam rabiscando, tipo aqui. Aqui tava acontecendo isso aqui, ó. Tinha alguma coisinha selecionada, eu não estava vendo. Se você selecionou algum lugar, só a área que ele tá selecionada vai conseguir ser editada, certo? Então, você aperta Ctrl D, tipo, você tá tentando rabiscar, você tá tentando aqui, ó, você tá rabiscando, não tá saindo rabisco de jeito nenhum, só aperta Ctrl D, cara. Você vai voltar a rabiscar tranquilamente, ok? Continuando, basicamente isso, guys. Vocês vão fazer uma rabisqueira, cara. Vocês vão fazer isso aqui sem comprometimento, guys. Eu admito que eu não tô acostumado a fazer essa técnica dos esboços, mas eu gostei muito quando eu vi e eu tô treinando, tipo, faz uns 4 dias. Tipo, treinando hard, isso aqui, tipo, faz uns 3 dias, cara, uns 3, 4 dias, e eu não tô, tipo, me arrependendo de treinar isso, cara, é que eu não tô com desenhos, eu não tô com os desenhos aqui que eu fiz usando essa técnica dos dois esboços, mas na próxima aula, com certeza, eu vou trazer isso aqui, eu vou trazer pra vocês verem os desenhos que eu fiz com a técnica dos dois esboços, mas, cara, é uma técnica muito divertida, cara, muito divertida e muito gostosa pra você poder fazer desenhos rápidos e, além de desenhos rápidos, desenhos bem soltos, saca? Então, guys, isso aqui que eu tô fazendo pra mim, assim, é uma das formas mais fáceis atualmente pra mim poder fazer um rabisco dentro do Photoshop ou em qualquer outro lugar, caras. No papel eu acho que isso aqui não vai funcionar tão bem, apesar de desenhar mais no papel, eu não testei isso aqui no papel, eu acho que isso aqui não vai funcionar tão bem, porque vocês vão entender o que vai acontecer a seguir. Você fez o primeiro esboço? Isso aqui é o primeiro esboço. Agora a gente vai fazer um esboço em cima do esboço, beleza? Então, agora você vai pegar aquele negócio que o Bruno ensinou vocês, né? Que é você colocar as linhas para você definir aonde vai ficar cada coisa e tal. E você vai criar uma nova layer. Você vai pegar essa layer aqui e diminuir a opacidade dela. Você vai diminuir a opacidade dela para você poder só se guiar por ela. Você vai diminuir bastante a opacidade dela. Uma coisa, eu expliquei pra vocês como é que funciona a opacidade de um pincel, né? A opacidade da layer é exatamente isso, cara. O que é uma coisa opaca? Uma coisa opaca é uma coisa que tá meio apagada. Então, se você deixa a opacidade dela, baixa, quer dizer que ela vai estar mais apagada, ela vai estar mais, tipo, como é que eu posso dizer? Menos visível. Você diminuir a visibilidade dela. Basicamente isso. E agora, guys, vocês vão fazer literalmente outro esboço em cima desse esboço. E para depois vocês fazerem uma line art para finalizar isso aqui. Então, como assim fazer um esboço em cima do esboço, Gabriel? Pelo amor de Deus, você acabou de desenhar um negócio. Então, agora vocês vão fazer o esboço em cima do esboço. Agora sim, vocês podem dar zoom se vocês quiserem. Eu prefiro não dar zoom. Mas vocês podem dar um zoom aqui. Eu gosto de dar zoom. Eu gosto de dar zoom, tipo, às vezes. Mas só pra fazer coisas mais importantes. Mas, tipo assim, aqui eu vou fazer um esboço em cima do esboço, cara. Eu vou literalmente encontrar as linhas. Eu vou encontrar as linhas que eu coloquei aqui. E vou fazer um esboço em cima do esboço. Mas esse esboço aqui vai ter as formas mais, como é que eu posso explicar? Mais visíveis. Ele vai ter mais formas do que o último esboço que eu fiz. E detalhe, cara, vocês podem apagar isso aqui o quanto vocês quiserem, sem dó, sem piedade, vocês podem apagar. Eu não gosto muito de usar borracha, não gosto muito de apagar, porque eu, sei lá, mano, eu sei aquele mesmo negócio que o Bruno curte, saca? De não apagar os desenhos. Mas vocês podem apagar, cara, o quanto vocês quiserem isso aqui. Mas nesse momento, cara, vocês já vão começar a aplicar detalhes nesse esboço. Vocês já vão começar a mostrar onde vai estar a roupa dela. Vocês vão começar a mostrar aqui, ó, que ela vai ter uma roupa, que vai ter um decotão aqui, que vai abrir aqui. Vocês vão mostrar que ela vai ter uma paradinha na cabeça dela, que vai fazer um M aqui, porque realmente a Marvel é muito criativa quando ela faz esses negócios, né? O nome dela é Wanda, ela tem um W ao contrário na cabeça dela. Vou mostrar que ela vai ter um M aqui. Aí vocês vão fazer isso aqui. Vocês vão mostrar, tipo, vocês vão fazer
esse segundo esboço é para vocês definirem aonde vão ficar as formas. No caso, eu estou definindo aqui já aonde vão ficar as formas das coisas que vão ficar sobre o que está sobre o corpo dela, né? Eu não preciso dar muitos detalhes no corpo dela se eu vou colocar coisas sobre o corpo dela. Então, ela usa ombreiras, eu vou fazer as ombreiras dela aqui. Os seios dela são bem avantajados. Tenho que aumentar os seios dela aqui, porque eu não sou acostumado a desenhar... Eu gosto bastante de desenhar mulheres, mas eu não desenho mulheres, tipo, hipersexualizadas, igual quadrinhos dos anos 80 geralmente são. Embora eu tenha bastantes desenhos assim, mas é por conta das minhas referências, né? Mas eu não curto muito. E aí você vai dar os detalhes. Não literalmente detalhes, tipo, minuciosos. Você vai colocar onde você vê que tem detalhes que você precisa, tipo, que eles apareçam, tipo, fortemente dentro de um desenho, saca? Então aqui os seios, que é aquele negócio que eu falei pra vocês, né? Que vocês não vão colocar linhas aonde não precisa. Tipo, eu acho que não precisa colocar uma linha, eu acho que não precisa colocar linhas para definir o formato do rosto. Você não vai precisar colocar linhas para definir o formato do rosto. Mas aqui no caso dela, precisa. Tipo, se for tipo uma senhorinha que tem o rosto bem gordinho, saca? Você não precisa colocar, tipo, linhas pra definir o rosto. Mas como ela não é uma senhorinha que tem o rosto bem gordinho, a Ctrl Z, cara, eu dou a rodo. Ctrl Z eu dou a rodo, meu. Sem dó. Então, você vai definir aqui o formato do rosto dela, que eu não tinha definido no começo. Eu só tinha feito uma bolota e colocado o pescoço. Então, é isso, guys. Aí você vai definir onde vai ficar o cabelo, que o cabelo vai passar pra frente. No meu caso, eu quero que o cabelo dela passe pra frente dos ombros. No desenho aqui não tá passando pra frente dos ombros. Basicamente isso. Aí aqui, dentro daquele V que eu coloquei, eu vou finalizar aquele V. Eu acho que isso eu vou precisar editar depois, porque não tá ficando da forma como eu queria. Mas depois borracha de Ctrl Z sempre vai te ajudar. Então, uma coisa que vocês não podem ter medo dentro do Photoshop é errar, guys. Se você errou no papel, putz, meu, manchou tudo o papel aqui, cara. Não tá ficando legal, manchou tudo, eu vou ter que começar do zero. Uma coisa que vocês não podem ter medo dentro do Photoshop é errar, caras. Cara, vocês errou dentro do Photoshop? Meu, literalmente, se eu não quero mais essa cabeça aqui que tá na... Se eu não quero mais essa cabeça aqui da Wanda, eu simplesmente posso só apagar e desenhar outro em cima e grudar aqui. Eu posso só, sei lá, mano, pegar o formato da cabeça dela aqui, fazer um tracing e jogar pro lado. Basicamente isso, guys. Basicamente isso. E a técnica dos dois esboços consiste em você fazer dois esboços, um super largado e um pouquinho com detalhes mais minuciosos do seu personagem, ou do seu cenário, ou de qualquer coisa assim, saca? Basicamente isso. Bem, agora que vocês entenderam como é que funciona pra fazer os dois esboços, caras, eu vou falar pra vocês nesse momento que pra você finalizar, like, é literalmente você fazer uma terceira camada aqui, você fazer literalmente uma terceira camada aqui. Você vai fazer literalmente uma terceira camada e você vai rabiscar sobre ela, caras. Você vai, tipo, é que eu não terminei de fazer esse esboço, amanhã eu termino de fazer isso aqui com vocês. No caso, amanhã não, na próxima aula eu termino de fazer isso aqui com vocês. Mas é literalmente, guys, é vocês pegarem as linhas mais importantes e colocarem linhas, cara. E vocês passarem linhas, só que numa linha só, sem vocês fazerem rabisquinhos. Numa linha só, sem traço vassourinha, como diz o Bruno. Sem o traço vassourinha. Ok? Então você vai aqui sem traço vassourinha, guys. Sem traço vassourinha. Passou essa linha aqui, pega o borrachão, diminui o borrachão, limpa aqui. Basicamente isso, é literalmente isso, guys. Vocês vão pegar as linhas mais importantes e passar o brush por cima delas. Só que sem fazer traço vassourinha. Proibido fazer traço vassourinha. Eu não permito que vocês façam traço vassourinha. É uma coisa que eu proíbo. Vocês podem usar borracha, vocês podem usar shift, vocês podem usar o que vocês quiserem para fazer um desenho para ele ficar bem feito. Só não faça traço vassourinha porque ele não vai ficar bem feito, ele vai ficar péssimo, ok? E no final, guys, é para ficar uma line art assim. Na próxima aula eu vou trazer isso aqui pronto para vocês e eu vou mostrar para vocês como é que foi para fazer isso aqui, certo? Ok? E, guys, a aula de hoje é isso.
Boa tarde pra vocês, boa noite, boa manhã, sei lá que hora vocês estão assistindo isso. Até a próxima aula. E na próxima aula vocês vão ver cores, RGB e CMYK novamente, para vocês entenderem para que serve RGB e CMYK. E vocês vão aprender como fazer um desenho ficar, como é que eu posso dizer, com uma paleta de cores condizente ao que vocês querem passar. Eu vou ensinar para vocês a teoria das cores por cima naquelas, ok? Boa tarde, boa noite e até a próxima aula.